Olá a todos, queremos hoje continuar a estudar a carta de Hebreus e hoje vamos ver então Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16 e capítulo 5, versículos 1 a 10. Vamos estar fazendo em partes, lendo e explicando. Começando então, Hebreus 4, 14 a 16. Vou estar lendo na minha versão, você pode estar acompanhando aí na sua casa, na sua versão, na sua Bíblia. Diz assim: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas não pecou. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então aqui no versículo 14, Jesus ele é apresentado como o grande sumo sacerdote, ou seja, aquele que permite o acesso direto a Deus. No passado existia o sacerdote, o sumo sacerdote que fazia esse acesso a Deus. E hoje nós temos então acesso por Jesus. O sumo sacerdote era aquela pessoa que entrava no lugar chamado Santo dos Santos, aonde que ali ficava a presença de Deus. Ali então ele entrava a fazer expiação do pecado do povo. O sumo sacerdote era o único que podia ter acesso, que podia entrar nesse Santo dos Santos. Se outra pessoa entrasse ali, se outro sacerdote entrasse ali, ele morreria. Ali tinha um véu, uma cortina que separava, e dali em diante então era o Santo dos Santos. Nós vamos ver que quando Jesus morre na sua crucificação, o véu do templo se rasga de alto a baixo. É esse véu que fazia essa separação do povo e aonde Deus estava. Agora com Jesus nós temos esse livre acesso. Jesus, ele entrou no céu, diz o versículo 14, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Então o sumo sacerdote da Bíblia, do Antigo Testamento, ele entrava no Santo dos Santos. Jesus, ele é o grande sumo sacerdote que adentrou no céu, né? O autor de Hebreus compara, né? Vai comparando o sacerdócio de Jesus com o sacerdócio humano. No versículo 15, diz que nós temos um sumo sacerdote, o Jesus, né? Que se compadece das nossas fraquezas. Diz que ele mesmo se fez homem como nós, foi tentado em tudo, diz o texto, mas ele não pecou. Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, em todas as áreas, mas não pecou. E aqui tem um grande ponto para a gente sempre lembrar. Não existe desculpas para encobrir pecados. As coisas podem estar ruins, as coisas podem estar difíceis, eu posso estar passando por uma adversidade muito grande, por um problema complicado, até por tentações. Isso não vai justificar eu pecar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Jesus foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. Então nós não podemos pecar e colocar a culpa porque as coisas estão ruins, porque eu estou passando por problemas, dificuldades. Então nós não podemos justificar pecados. No versículo 16 vai dizer que nós devemos
nos aproximar do trono da graça com confiança, para que nós possamos receber misericórdia, encontrar graça e ajuda em momento oportuno. E na versão da NVI diz que encontramos ajuda no momento difícil, né? E é bem isso, estando próximo de Cristo, próximo do trono da graça de Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, que nós encontramos misericórdia, graça e ajuda, força nos momentos difíceis. Capítulo 5, então, do 1 ao 6, o tema continua e vai dizer: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam no caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou foi aquele que lhe disse. Quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui então nós vamos ver o sacerdote do versículo 1 ao 3, né? O sacerdote é constituído e relacionado com as coisas de Deus. No versículo 1 vai falar isso, para oferecer sacrifícios a favor dos homens, e nós vemos isto em Levítico capítulo 1 até o capítulo 7, ele vai falar sobre toda a questão da lei do sacrifício, como o sacerdote deveria fazer e para que serve o sacrifício, né? E ele é capaz, então, no versículo 2, de se compadecer. Ele está rodeado de fraquezas. Está falando aqui no capítulo 5, do 1 ao 6, do 1 ao 4, está falando do sacerdócio arônico, sacerdócio humano. E diz então que o sacerdote humano, ele é capaz de se compadecer porque ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por isso, então, no versículo 3 diz que ele precisa oferecer sacrifícios pelos pecados do povo e sacrifícios pelo pecado dele mesmo, dele próprio, né? E então no versículo 4 e 5 diz que semelhante a Arão, ele foi chamado por Deus. Tanto Arão e toda a sua linhagem, sua descendência, foi chamado e constituído sacerdotes por Deus. Também Jesus foi feito sacerdote por Deus, né? Ele é filho de Deus, vai dizer no versículo 5, né? Você é meu filho, hoje eu gerei você. E aqui ele cita o Salmo 2:7, né? Ele é filho de Deus e tem a mesma natureza de Deus. Essa é a ideia aqui, né? Jesus sendo filho de Deus, ele tem a mesma natureza de Deus, ele não tem uma natureza humana como Arão e os seus descendentes, né? E no versículo 6 ele vai dizer que é da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, ele aparece em Gênesis 14, é citado em Salmo 110:4, que é essa citação aqui do versículo 6, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110:4, tá? E nós vamos ver também no capítulo 7 de Hebreus sobre Melquisedeque, esse sacerdócio de Melquisedeque, né? O sacerdócio da ordem de Melquisedeque é superior
ao sacerdócio da descendência de Arão, o sacerdócio arônico, um sacerdócio eterno e não limitado. O sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio eterno, por isso ele é superior ao de Abraão. E nós vamos ler agora o versículo 7 ao 10, que diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui nós vemos como, comparando então o salmista ele chorava para Deus quando as coisas estavam difíceis, ele chorava, ele clamava, ele suplicava a Deus. E aqui também Jesus clama, ele ora, ele suplica, ele com lágrimas, ele suplica a Deus que pode o livrar da morte. E isso diz no versículo 7, né? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Então aqui Jesus ele foi ouvido porque ele teve reverência. Jesus foi ouvido como? Né? Se ele morreu, diz aqui que ele podia livrar da morte, mas ele morreu. Deus o livrou da morte com grande vitória da ressurreição, né? Então ele foi ouvido e Deus o ressuscitou. E aqui tem um alerta para nós, mais um alerta, né? Jesus foi ouvido por causa da sua reverência, diz o versículo 7. Então aqui chama a atenção a importância de sermos reverentes a Deus. E o que é ser reverente? O que é reverência? Reverência é no sentido de você ter respeito, um respeito profundo, íntimo, não simplesmente um respeito de faz de conta, né? Como muitas vezes a gente chega num local, cumprimenta as pessoas por respeito, né? Não é esse o sentido, mas é um respeito profundo aqui do coração, uma reverência a Deus, né? Se prostrar também, reverência tem o sentido de você reverenciar um rei, né? Nós vemos nos filmes antigos, quando as pessoas chegavam à presença do rei, eles tinham que reverenciar, ou seja, se ajoelhar na presença de Deus, né? E então tem essa questão também de reconhecimento de Jesus sendo e Deus sendo superior, né? E reverenciar, se ajoelhar, se humilhar na presença de Deus, né? Reconhecer a grandeza de Deus, né? Tendo um profundo respeito por Ele. E essa é a importância. Então, se você quer ser ouvido, a sua súplica, o seu clamor, as suas orações, tenha reverência a Deus, primeira coisa, senão você não vai ser ouvido, né? No versículo 8 ao versículo 10, então, nós vemos, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para Deus, para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós vemos aqui, embora fosse filho, com a mesma essência de Deus, ele foi obediente, né? E aqui também chama a atenção pela obediência, então, né? Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus, ele obedeceu Deus até o final, até a sua cruz, até a morte, né?
pela sua obediência, tornou-se então o autor da salvação, diz, e a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, né? Agora, ele é o autor da salvação para todos? A resposta é não. Aqui nós vemos bem claro, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então chama a atenção novamente o versículo 9 para a obediência. Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Deus, obedeceu Deus em tudo. Aí eu e você achamos que não precisamos obedecer, podemos fazer tudo do nosso jeito e Deus vai nos ajudar, Deus vai nos ouvir. Tem certeza? Será? Precisamos ser reverentes a Deus e obedecer a Deus para que Ele possa nos ouvir, para que Ele possa nos atender. E no versículo 10, então, e Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Deus o nomeou, então, o sacerdote pela ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote eterno, o sacrifício pelos pecados, né? Jesus faz essa mediação com Deus, é Jesus que faz o trabalho do sumo sacerdote agora com Deus, é Jesus que ele faz o sacrifício pelos nossos pecados, aliás, ele foi o sacrifício pelos nossos pecados, por isso ele é apresentado aqui no versículo 14 do capítulo 4, é o grande sumo sacerdote, porque ele se ofereceu a ele mesmo pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sei como que está a tua vida com Cristo, mas fazendo um resumo de tudo que nós vimos hoje, nós precisamos nos achegar, estar próximos do trono da graça com confiança para podermos receber misericórdia. Nós precisamos ter reverência e nós precisamos obedecer. Que assim possamos e que possa ser uma realidade, na verdade, na minha e na tua vida, esses pontos, né? Que possamos estar próximos a cada dia, mais próximos, com mais intimidade de Deus, mais próximo da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder que nos livra quando nós somos reverentes e obedientes. E que assim também possamos manter reverência o tempo todo a Deus e também a obediência a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.